Capítulo 2. Introdução aos procedimentos de laboratório e ao uso de ferramentas. Vamos começar por falar nos procedimentos seguros em laboratório. Ora bem, existe esta lista, que é uma lista que mostra as principais questões de segurança aplicadas ao trabalho em laboratório quando nós trabalhamos com o hardware de um computador. Então, remover relógios, acessórios e prender peças de roupa soltas. Obviamente que, quando nós estamos a trabalhar num laboratório de hardware e quando trabalhamos com equipamento informático, devemos ter sempre muita atenção com a roupa que temos. E por aqui se explica um bocadinho porque é que os informáticos muitas vezes não usam gravata. Vocês imaginem o que é estarem a trabalhar debruçados no computador com uma gravata pendurada, ou com um cachecol, ou com um lenço, ou o que quer que seja. Portanto, nós devemos sempre evitar esse tipo de roupa e por isso muitas vezes em laboratório utiliza-se uma bata por uma questão de facilitar muito o prender da roupa para trabalhar. Depois, sempre que trabalhamos com hardware, devemos ter a preocupação de desligar o equipamento de qualquer fonte de alimentação ou bateria. Aqui o caso dos portáteis é mais preocupante, porque por vezes desligamos o transformador e esquecemos que ainda existe uma bateria a alimentar de corrente. Ter muita atenção às quinas vivas no interior do gabinete, porque algumas delas são autênticas lâminas e por vezes fazemos cortes bastante profundos. Depois, claro, manter sempre o laboratório, o ambiente de trabalho limpo, organizado. Devemos dar óculos de proteção para evitar danos na visão. Cuidado com as impressoras, principalmente as laser acabadas de desligar, que têm componentes que estão muito quentes ainda, provavelmente, e estão sujeitos a alta tensão. E ainda ter uma noção exata onde é que se encontram os extintores e como é que se opera com o extintor. É muito importante para, no caso do incêndio, podermos ser a primeira força de ataque a esse incêndio. Quando falamos em proteger equipamentos e dados, devemos ter atenção que existem problemáticas que podem pôr em causa tanto os equipamentos como os dados, que não dependem exatamente de nós e nem dependem da nossa atividade. Falamos de descargas eletrostáticas, conhecidas como a eletricidade estática, e a interferência eletromagnética. Portanto, as descargas de eletricidade estática são descargas de corrente que nós acumulamos, por exemplo, no nosso corpo e quando em contacto com um componente eletrónico, nós descarregamos diretamente nesse componente. Essa descarga pode provocar danos nos circuitos desse mesmo componente. Por vezes também não somos só nós, não é só a nossa atividade que provoca danos. Por exemplo, o clima afeta diretamente os equipamentos informáticos ao nível da temperatura e da umidade do ambiente. Sabemos perfeitamente que salas muito quentes são prejudiciais aos computadores por causa do aquecimento, porque o computador é um equipamento muito quente, assim como a umidade também é inimiga dos computadores e dos circuitos eletrónicos. Vamos agora falar um bocadinho mais sobre cada uma destas duas interferências. Então, as descargas eletrostáticas podem causar danos permanentes nos circuitos eletrónicos. Portanto, nós acumulamos eletricidade estática e se nós não descarregarmos esse excesso de eletricidade nos sítios devidos, podemos correr o risco de descarregá-la precisamente onde não devemos, que é numa placa, e sabemos bem o preço que custa o hardware de um PC e, portanto, imaginem o que é nós pagarmos no hardware de um PC acabadinho de comprar, gastarmos mais de 100, 200, 300 euros e descarregar eletricidade estática nesse componente e ele ficar inutilizado. Então, existe aqui um conjunto de preocupações que vocês devem ter quando trabalharem ou quando quiserem proteger os componentes de hardware da eletricidade estática. Primeiro, nunca retirar o hardware dos sacos antistáticos até que eles sejam instalados. Isto é, em vez de desmontarem, tirarem tudo dos sacos e prepararem tudo para começar a fazer a instalação no computador, deixem-no ficar dentro do saco. O saco antistático é aquele saco normalmente que vem com onde o hardware vem colocado quando ele é comprado.
Portanto, nós devemos preservá-lo dentro desse saco até o momento em que o tiramos para o instalar. Agora, tirar, ficar em cima da bancada não faz qualquer sentido. Vamos preservar dentro do saco antistático. Depois, podemos usar uma bancada, na bancada temos que ter um tapete antistático e ainda nós podemos também ter uma pulseira antistática. Tanto o tapete antistático como a pulseira antistática são ligadas a uma chapa metálica do gabinete ou à perna metálica de uma mesa ou a um qualquer sítio metálico que eu possa ter a certeza que, se houver uma descarga, a descarga é conduzida pelo fio que está ligado à pulseira ou ao tapete e é descarregada convenientemente num sítio seguro. Interferências eletromagnéticas. Portanto, há diversas fontes e há diferentes fontes de interferência eletromagnética. Qualquer dispositivo que seja desenvolvido para gerar energia eletromagnética será, obviamente, uma fonte de interferência eletromagnética, mas depois existem os motores e as linhas elétricas que criam campos eletromagnéticos à sua volta. O funcionamento do motor cria um campo eletromagnético à volta do próprio motor e as linhas elétricas, portanto, sejam os postes de alta tensão, sejam as próprias instalações elétricas dentro de casa, também criam campos eletromagnéticos à volta dos fios. Há uma frase que diz: tudo o que produz, conduz ou utiliza eletricidade cria um campo eletromagnético. Eu tenho aqui um exemplo nesta imagem, que é um simples aspirador. O próprio aspirador cria um campo eletromagnético à sua volta. Portanto, dá para termos uma ideia de como é fácil sermos confrontados ou sermos expostos a um campo eletromagnético. Depois, existem eventos naturais, como é o caso de trovoadas, as próprias radiações solares, também criam campos eletromagnéticos e, portanto, podem provocar interferência eletromagnética. Portanto, é um tipo de interferência que nós estamos muito sujeitos habitualmente e que os componentes de hardware também ficam sujeitos a ele e podem eventualmente ficar danificados pelo seu efeito. O eletromagnético, os efeitos eletromagnéticos, as interferências também são muito comuns nas redes de computadores quando nós temos na mesma calha, porque não há possibilidade de ter separado, temos na mesma calha a passar cabos elétricos e cabos de dados. Aí a probabilidade de haver uma perda de dados pela interferência eletromagnética é muito grande, por isso é que existem cabos da rede próprios para isso, que são cabos blindados que permitem criar ali um escudo contra o efeito eletromagnético. O clima também afeta equipamentos informáticos de diversas formas, através principalmente de dois parâmetros muito importantes: o parâmetro da umidade e o parâmetro da temperatura. Os computadores são equipamentos quentes, têm componentes quentes. O processador é um equipamento, é um componente que vai trabalhar a uma velocidade brutal e, portanto, vai gerar um calor muito grandes e por isso tem sistemas de arrefecimento e de dissipação de calor muito evoluídos. E faz com que, se nós estivermos a trabalhar numa sala muito, muito quente, o que é que vai acontecer? O equipamento vai poder sobreaquecer. Os computadores são desenhados e construídos para terem um sistema de refrigeração em que o computador, por exemplo, se for uma torre, pode, na sua parte posterior, na sua parte traseira, pode puxar o ar mais frio do exterior para dentro da caixa e na parte da frente ter outro ventilador que tira o ar quente de dentro da caixa para fora. Portanto, faz uma circulação de ar. Se o ar que está fora da caixa é tão ou mais quente que o ar que está dentro da caixa, o que vai acontecer é que, provavelmente, aquele processador não vai conseguir ser arrefecido e vai, provavelmente, desligar-se, porque ele tem sensores de segurança de temperatura para não queimar, mas, neste caso a bordo, mas pode acontecer é que ele não consiga, de facto, arrefecer e o computador se desligue, ou até numa situação limite que possa haver algum componente que fique danificado. A umidade também não pode estar muito baixa, porque um ambiente muito seco vai promover o desenvolvimento de eletricidade estática, portanto o acumular de eletricidade estática em ambientes muito secos, e se a umidade estiver muito alta, excesso de umidade vai gerar gotículas de água que poderão, obviamente, dar origem a danos nos componentes eletrónicos. Aqui neste slide vocês podem encontrar ali
algo que está em muitos livros, que são medidas, são parâmetros considerados normais para laboratórios onde se trabalha com componentes eletrónicos, onde se faz a montagem de dispositivos eletrónicos. A temperatura entre os 21 e os 25 graus e a umidade entre os 35 e os 65. Depois há livros que consideram que a temperatura entre os 15 e os 25 também é aceitável e que a umidade entre os 40 e os 70 também é. Depois depende muito de livro para livro, mas dá para ter uma ideia do valor, digamos que o intervalo, a baliza ótima de valores, tanto de temperatura como de umidade. Depois, outro tipo de problema que causa ou pode causar danos ou perdas de dados, que são as oscilações de energia. Flutuações de energia afetam o funcionamento dos componentes, quebras de energia, ruídos, picos, são casos típicos de flutuação de corrente ou de energia que podem causar falhas no hardware ou até perda de dados. Por vezes o problema não é só o hardware falhar, o hardware até pode nem falhar, pode suportar uma quebra de tensão, mas imaginem que vocês estão num processo de gravação e há um blackout, que é um corte de corrente. Provavelmente há uma sessão de gravação que foi aberta e não ficou fechada, pode acontecer do dispositivo onde os dados foram guardados possa ficar inacessível. Então, que tipos de oscilação de energia existem? Existem mais do que estas, eu vou falar das principais. O blackout, que é uma perda total de corrente alternada, pode acontecer porque um fusível, que é um componente de segurança de um dispositivo que ficou queimado, porque houve um pico de corrente, o que quer que seja, um transformador que se danificou, uma falha na rede elétrica, podem causar um blackout. Ou seja, há uma quebra abrupta da corrente, uma quebra total da corrente e simplesmente os equipamentos podem desligar-se. Podemos trabalhar também ou podemos ter em atenção também questões de ruído, interferências causadas por geradores, por raios. Basicamente o que fazem é não provocam quebra de sinal, mas provocam quebra na qualidade da energia. E os sistemas podem sentir essa má qualidade e podem não conseguir funcionar convenientemente. Depois, ainda podem haver picos de corrente. O que é que são picos de corrente? É um aumento repentino de tensão que dura um curto período de tempo, mas que ultrapassa os 100% da tensão normal de uma linha elétrica. Ou seja, o que acontece? Há um excesso de corrente ou um excesso de força na linha elétrica. O que é que vai acontecer? Por norma, os computadores têm um componente que é aquele que sofre com isto, que é a fonte de alimentação. A fonte de alimentação, muitas vezes, recebe picos de corrente, ela está preparada para suportar alguns picos de corrente, mas quando esse pico é muito elevado, o que acontece é que a fonte de alimentação acaba por queimar. Protege os componentes internos, mas depois obriga-nos a ter que substituir a fonte de alimentação. É muito comum acontecer um pico de corrente a seguir a um blackout, ou seja, a rede elétrica vai abaixo, depois quando volta a rede fica ali toda desarranjada até estabilizar e pode haver picos de corrente. Depois o próprio sistema elétrico do edifício pode ter aqui uma situação, pode ter aqui formas de também proteger os circuitos destes picos. Depois ainda existe uma outra possibilidade que é a sobrecarga de energia. A sobrecarga de energia também pode causar aqui alguns constrangimentos, porque a sobrecarga de energia pode fazer com que a corrente não tenha qualidade. Portanto, no sentido em que pode provocar um blackout, por exemplo. Vocês imaginem o que é uma extensão elétrica com 3 tomadas, que está dimensionada para 3 equipamentos serem ligados e vocês colocam uma ficha tripla em cada uma das 3 tomadas. Ou seja, em vez de ligarem 3 equipamentos, vão ligar 9 equipamentos, 3 em cada tomada. Ora bem, o cabo que foi usado para construir essa extensão foi dimensionado ou foi pensado para uma carga máxima que aqueles 3 equipamentos poderiam produzir. Se vocês colocarem lá 9, o que vai acontecer é que muito provavelmente aquela extensão vai queimar, o cabo não vai suportar, vai aquecer e pode até provocar um incêndio. Ora bem, como é que nós conseguimos proteger os nossos equipamentos informáticos destas questões de tensão? Seja de um pico, seja de um blackout, seja de um blackout parcial, ou seja de uma sobrecarga. Então, existem uns equipamentos, que são as UPS e as SPS, que servem para proteger
os dispositivos computacionais contra estas flutuações de energia. Qual é a diferença entre um UPS e uma ESPS? É que o UPS, apesar de o UPS e a ESPS estarem em funcionamento constante e contínuo, ambos têm uma bateria. A UPS tem a bateria sempre ligada, ou seja, se houver uma quebra de corrente, se houver um blackout na rede, a UPS passa para a bateria, a alimentação da bateria automaticamente, porque ela já está com a bateria ativada e o equipamento já está a receber a corrente da bateria. Se for uma ESPS, a diferença é que a bateria está carregada, mas não está em utilização. Ou seja, a ESPS tem um mecanismo para detectar quando é que há uma quebra de corrente e aí nesse momento é que ativa a bateria e alimenta o dispositivo computacional. O que é que acontece? Qual é a diferença em termos da utilização? Primeiro, a ESPS é mais barata, é muito mais barata que uma UPS. A UPS é muito mais eficiente. Ambos mantêm a corrente constante, portanto são estabilizadores de corrente, portanto conseguem manter, independentemente de picos ou de abaixamentos da tensão, conseguem manter uma corrente sempre contínua e constante. A diferença está na questão de a UPS está preparada para ter sempre a bateria ativada, a SPS só ativa a bateria, portanto tem que estar sempre à escuta, sempre à espreita de perceber se houve um abaixamento da tensão para poder ligar a bateria. A SPS é mais barata que a UPS, mas a UPS é bastante mais eficiente. Uma característica que as impressoras a laser têm é que não devem ser ligadas às UPS. Isto tem uma razão. As impressoras a laser têm componentes, como é o caso, por exemplo, do fusor, que precisam de picos de corrente, portanto, de valores de corrente muito elevados em determinados momentos, ou para aquecer, ou para fazer, ou para o seu funcionamento. E enquanto, por exemplo, a impressora está em stand-by, precisa de muito menos corrente. O que é que acontece? Como as UPS dão uma corrente constante, não permitem esta flutuação e não conseguem acompanhar esta necessidade que alguns componentes das impressoras a laser têm. Então, há marcas que simplesmente desaconselham completamente. A Belkin, por exemplo, tem indicações nas impressoras que não se podem ligar a UPS. Já a APC, penso que é a APC, dá indicações de que só UPS de uma determinada amperagem é que conseguem trabalhar para garantir que vão obedecer ou conseguem corresponder às necessidades que a própria impressora tem. Mas é muito comum encontrarem esta indicação. Ora bem, algo que vocês nas impressoras devem ter sempre presentes também é o datasheet de segurança. O datasheet de segurança é um documento que acompanha as impressoras e tem informações de segurança muito importantes, nomeadamente informações acerca dos materiais que são usados nos consumíveis, por exemplo, a forma como vocês, se precisarem de descartar, portanto, para deitar para o lixo, como é que devem descartar o equipamento ou como é que devem descartar os consumíveis, como é o caso dos toners, por exemplo. Também contém informações acerca da composição dos materiais, como é que eles podem afetar a saúde, se são cancerígenos, se não são cancerígenos, se temos que fazer atenção no contacto com a pele. Também explicam muitas vezes como é que nós devemos de agir quando esses equipamentos entram em contacto com a nossa pele ou com a nossa vista. Por exemplo, também esses datasheets de segurança costumam ter essas indicações do que é que nós devemos de fazer nesses casos. Depois, o descarte destes equipamentos, que muitas vezes também vem referenciado neste datasheet de segurança, é muito importante porque nós devemos... a pegada ecológica dos equipamentos informáticos é muito grande, das impressoras ainda mais, e portanto devemos de perceber que quando trabalhamos com as impressoras trabalhamos com materiais muitas vezes perigosos, não só para nós como principalmente para o ambiente. Devemos de seguir as regulamentações de proteção ambiental, portanto há sítios próprios onde colocar os toners para reciclagem, para descarte, e equipamentos informáticos também, monitores, cartuchos, solventes químicos, latas de aerossol. Existe um conjunto de ferramentas e de componentes que são muito nefastos para o ambiente e nós devemos de ter aqui muita cautela na forma como os descartamos. Ora bem, vamos agora falar um bocadinho sobre o uso adequado de ferramentas. Quando nós trabalhamos com hardware, quando trabalhamos com equipamentos informáticos e fazemos a sua reparação, nós devemos ter atenção a um pormenor
que é as ferramentas que utilizamos. Ter ferramentas sempre limpas, sempre cuidadas, é fundamental, mas principalmente tê-las sempre agrupadas no mesmo sítio para quando nós precisamos delas, elas estarem disponíveis. Claro que num laboratório nós temos sempre as bancadas com os sítios próprios para as ferramentas, mas devemos ter, enquanto técnicos, devemos ter uma mala, uma malinha, um kit, onde guardamos as ferramentas essenciais. Eu a seguir vou-vos mostrar a minha mala de ferramentas, que tem algumas das ferramentas que eu utilizo, outras eu tenho em laboratório, mas estas são aquelas que eu tenho mais à mão para quando preciso fazer uma intervenção fora da minha sala e que levo, e já vos vou mostrar tudo o que tenho lá dentro, componente a componente. Ok? Então vamos ver. Quando trabalhamos com hardware, nós trabalhamos com ferramentas para controlo das descargas eletrostáticas, ou seja, pulseiras antistáticas, tapetes antistáticos, ferramentas manuais que incluem chaves de fendas, chaves Phillips, lanternas, alicates, esse tipo de ferramentas. Ferramentas para cabos, alicates de corte, descarnadores de fios, alicates de cravar, perfuradores. Ferramentas de limpeza, panos, produtos químicos, braçadeiras para cabos. E ainda ferramentas de diagnóstico, como é o caso dos multímetros digitais, adaptadores de loopback, analisadores de Wi-Fi e discos rígidos externos. Vamos agora olhar para cada um deles, ou falar aqui um bocadinho sobre cada um deles. Então, ferramentas para controlar as descargas de eletricidade estática. A pulseira antistática, como vocês têm neste slide, é fundamental a sua utilização. Mas mais importante do que colocar a pulseira no pulso é ligar o cabo associado à pulseira a uma superfície metálica. A vantagem que tem ao termos a pulseira é que se nós, em algum momento, aplicarmos uma descarga, essa descarga sai e é descarregada para onde nós tivermos ligado este cabo e, portanto, é descarregado para um sítio seguro. Por baixo daquela chapa amarela está uma superfície metálica que está em contacto com a nossa pele, que é para onde a descarga vai ser conduzida do nosso corpo para a pulseira. Depois, o tapete tem o mesmo sistema, tem a mesma garra que nós ligamos a uma peça metálica e serve para ficar no tampo da mesa. Todo o hardware é colocado lá em cima e aí nós temos a certeza que se houver uma descarga, o tapete encarrega-se de libertar esse acumular de carga. Depois, ferramentas manuais. Há um conjunto alargado de ferramentas, maiores, mais pequenas, amarelas, verdes, azuis. O importante é que tenham as ferramentas certas para servir o propósito da manutenção ou da utilização com o hardware. Chaves de fendas, chaves Phillips fundamentais, chaves Torx. Existem muitos parafusos Torx dentro dos computadores, principalmente nos portáteis. As chaves sextavadas também. Depois ter uma pinça ou ter uma garra para apanhar parafusos. Ter uma lanterna. Quantas vezes nós, apesar de termos luz no laboratório, abrimos uma torre e temos que olhar entre componentes e não conseguimos ver muito bem. Ter uma lanterna é uma ótima ferramenta para hardware também. Depois temos ferramentas para cabos, alicates de corte, descarnadores, alicates de cravar, ferramentas de perfuração para quando trabalhamos com bastidores e com cravar em fichas, em tomadas fêmea de rede para fazer o corte e a cravação do cabo nos patch panels, por exemplo. Temos também ferramentas de limpeza que são importantes também de ter, nomeadamente ar comprimido para limparmos toda aquela poeira e sujidade que se acumula por baixo das teclas do teclado, panos próprios para limpar monitores. Atenção que na limpeza dos monitores também temos de ter atenção ao tipo de produtos que usamos para limpar os monitores, porque nem todos os produtos são adequados para limpar monitores. Um péssimo exemplo que é usar detergentes de casa para limpar. Não façam isso. Há produtos próprios para limpar telas de monitores e esses é que devem ser usados. Depois, organizadores para parafusos, para conectores, para cabos, para pedaços de cabo e por aí fora. E ainda as braçadeiras que tanto jeito dão para organizar os cabos. Ferramentas de diagnóstico. Também é muito importante vocês saberem trabalhar com elas e terem convosco, como é o caso do multímetro digital, para poderem medir a corrente que passa no circuito e perceber se não há ali nenhum problema com algum condensador, por exemplo. Os adaptadores de loopback que servem para vocês testarem se uma interface está a funcionar ou não. Isto é muito importante porque por vezes
sei lá, um cabo de rede, nós estamos numa sala, um cabo de rede, liga um cabo de rede não funciona, liga outro cabo de rede não funciona, provavelmente o problema estará em dois, como é que em dois cabos de rede, naquele conector da parede, o computador não consegue, e eu quero testar se realmente a conectividade na porta de rede da parede se está a funcionar. Posso ter um adaptador loopback Ethernet e consigo fazer esse teste. A sonda para ver se há interrupções no cabo, testadores de cabos de rede, analisadores do Wi-Fi para perceber até onde é que chega o sinal, se há algum equipamento ou se há alguma zona do edifício onde o sinal fica completamente atenuado. Também é muito importante enquanto ferramenta de hardware. Existem também, para além das ferramentas físicas, portanto, das ferramentas práticas que nós utilizamos, existem também ferramentas de software que vocês devem de conhecer que nos permitem fazer determinadas reparações ao nível do software e não tanto ao nível do hardware. São ferramentas que são usadas para diagnóstico, para manutenção, para proteção do vosso computador. Então, o primeiro tipo de ferramentas que vamos falar são as ferramentas de gestão dos discos, que permitem otimizar o disco, formatar o disco, verificação de erros no disco, limpeza para libertar espaço, entre outros. A primeira que falamos neste slide é precisamente a gestão dos discos. O Disk Management. Na gestão dos discos, e aqui apresentamos ferramentas do próprio Windows, inicializa discos, cria partições, formata partições. Existem outros softwares que também fazem a gestão dos discos, mas que não são nativos do sistema operativo. Formatação do disco. A formatação do disco é muito interessante porque é uma funcionalidade que permite limpar o disco e prepará-lo para receber dados. Muitas vezes o dispositivo de armazenamento começa a dar problemas porque os dados que lá são gravados ficam ilegíveis, ficam danificados, corrompidos. Por vezes fazer uma formatação a esse disco basicamente limpa o disco, volta a preparar o disco para receber os dados e resolve o problema que nós temos com esse mesmo disco. O Scan Disk ou o Check Disk verificam a integridade dos ficheiros e das pastas numa unidade de disco e ainda faz um exame ao sistema de ficheiros. É interessante para verificar erros físicos na superfície do disco e para corrigir quando é possível esses erros e o disco voltar a funcionar ou voltar a conseguir guardar dados nessa zona do disco. Depois, antigamente havia um conceito, há uns anos atrás, umas versões atrás do Windows, havia um conceito que era o conceito de a desfragmentação do disco. Atualmente existe um outro conceito, que é a otimização de unidades, em que o próprio disco vai se reconstruindo de maneira a evitar a fragmentação dos dados. O que era a fragmentação era que ao longo do tempo nós íamos criando espaços em branco dentro dos setores que compõem o disco rígido e ao fim de algum tempo, quando o nível de fragmentação era muito grande ou quando o disco estava muito cheio com os dados muito fragmentados, o que acontecia era que o processo de leitura de dados era muito complexo porque era muito lento. Porquê? Porque a agulha nos discos HD tinha que andar à procura ou percorrer, não era à procura, mas a percorrer a superfície do disco para conseguir ler os dados todos que estavam espalhados. Quando nós desfragmentávamos, basicamente ele juntava nos setores contíguos os dados dos mesmos ficheiros. Então a leitura de dados e a execução de programas era mais rápida com a desfragmentação feita. Atualmente esta otimização de discos permite que esta gestão vá sendo sempre feita e o acesso aos dados é sempre mais rápido e a execução dos programas também. A limpeza de disco é outra ferramenta de gestão dos discos, é muito usada quando nós temos falta de espaço no disco, porque permite limpar um conjunto de ficheiros que são ficheiros desnecessários. Ficheiros que descarregamos da internet, instaladores de programas, ficheiros temporários da internet, entre outros, que nós podemos utilizar a limpeza de disco para os procurar, nos mostrar, dizer quanto é que eles ocupam e dar-nos a possibilidade de os remover de forma automática. O System File Checker, que basicamente é um verificador dos ficheiros de sistema, é muito importante que vocês conheçam também, porque
por vezes há ficheiros do sistema operativo que ficam danificados ou corrompidos, e através do System File Checker nós conseguimos, que é uma ferramenta que basicamente consegue, conhece os ficheiros mais importantes e os ficheiros críticos do sistema operativo, consegue verificar se eles estão ou não corrompidos e consegue substituí-los. Ok? Depois, um outro tipo de ferramenta fora da gestão dos discos são as ferramentas de proteção. As ferramentas de proteção são ferramentas extraordinárias para software mal intencionado que basicamente só têm um objetivo: ou comprometer o vosso sistema operativo, as vossas aplicações, os vossos dados, ter acesso aos dados, danificar o computador, e portanto é necessário ter sempre ferramentas de proteção instaladas, mas principalmente atualizadas. Antivírus, anti-spywares, firewalls, gestão de atualizações devem estar sempre instalados e sempre bem configurados e bem atualizados. Então, ferramenta de proteção. O centro de ações do Windows, o Windows Action Center, basicamente é um centro que vai monitorizando as configurações de segurança essenciais. Nomeadamente, se temos um antivírus, se o antivírus está atualizado, se a firewall está ligada, se as atualizações automáticas estão feitas, portanto, e vai-nos dizendo, vai-nos informando quando alguma coisa não está bem. Quando o antivírus não é atualizado há muito tempo, quando há muito tempo não fazemos um scan ao nosso disco, e por aí. Uma ferramenta que o Windows tem contra vírus e contra spyware é o Windows Defender. É uma ferramenta de um nível de proteção relativamente baixo, mas é uma proteção, portanto, e é uma proteção contra vírus e spyware. A firewall do Windows é também um nível de proteção muito interessante, porque permite proteger tudo o que tem a ver com ligações para fora ou para dentro do nosso computador através da rede. Podemos depois configurar, podemos personalizar, podemos permitir dados de um determinado endereço, ou podemos bloquear dados a partir desse endereço ou com esse endereço de destino, ou para esse endereço como destino. Portanto, podemos configurar a firewall para, por exemplo, instalamos uma aplicação que trabalha com uma faixa de endereços que a firewall, por defeito, bloqueia. Nós podemos usar a firewall para dar permissão para que a comunicação seja feita. Por outro lado, pode-se descobrir que existe um software que usa uma porta de comunicação bastante conhecida e que aparentemente não era utilizada, e há uma aplicação que consegue utilizar essa porta para fazer comunicações. Nós podemos dizer à nossa firewall do Windows para bloquear todo o tráfego que utiliza aquela porta. Depois, é muito importante, mas mesmo muito importante, e isto pode parecer uma coisa muito chata, mas é importante ter esta noção. Documentar tudo o que vocês fazem é importantíssimo. Não só para ficar um registro da vossa atividade, mas principalmente para referência futura. Reparem, imaginem que vocês têm um caderninho em que cada vez que vocês conseguem resolver um problema, apontam qual era o problema e o que é que fizeram. Cada vez que fazem uma reparação, apontam como é que o computador entrou, o que é que vos reportaram, o que é que vocês fizeram e para resolver o problema. Isto ajuda muito. Porquê? Tudo bem que hoje com a internet nós vamos ao Google e escrevemos e em 10 minutos conseguimos encontrar 20 ou 30 soluções. Muitas vezes elas não funcionam, mas isso é uma outra situação. Mas encontramos soluções que até resultam e fica resolvido o problema. Mas também quantas vezes nos acontece de só voltamos a ter aquele problema passado 6 meses, 1 ano, 2 anos? O que acontece? Eu quando corrigi isto, eu fui ao Google e encontrei. E depois passaram 3, 4 ou 5 anos e quando eu vou procurar já há outras ferramentas, já não encontro bem aquele tutorial que eu tinha seguido, ou encontro outro que me parece igual, mas depois não é e por isso depois não funciona. Se vocês documentarem aquilo que vocês fizeram, é meio caminho andado para vocês conseguirem ter acesso privilegiado a uma fonte de recursos que são recursos válidos porque vocês apontaram, escreveram, porque convosco resultou. Ok? E pronto, e depois ainda existem outras ferramentas que vocês podem acrescentar ao kit de ferramenta, como é o caso de fita isoladora, podem ter um computador de trabalho para andar sempre convosco. Por exemplo, o que vocês vão ver na minha caixa de ferramentas que eu vos vou mostrar, que eu tenho uns adaptadores de USB para Ethernet, porque por vezes as placas de rede estão avariadas e
não temos como instalar outra, então eu tenho aquele adaptador USB para Ethernet que permite instalar rapidamente uma placa de rede no computador através do USB. Pronto, e existem muitas outras ferramentas que vocês podem adicionar ao vosso kit e que vos dão muito jeito no vosso kit de técnicos. Vou então mostrar-vos as ferramentas que eu tenho aqui no meu kit. Então, eu tenho uma caixa de ferramentas, que é esta que está aqui, e que utilizo para fazer as reparações. Então vamos agora olhar para o seu conteúdo. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho um X-Ato, ótimo para cortar braçadeiras, ótimo para cortar fita isoladora. Tenho uma garra para quando eu preciso de apanhar parafusos, por exemplo, na borda, em que nós não vamos lá com os nossos dedos porque há zonas muito pequeninas, então usamos a garra para apanhar esses parafusos. Também, com o mesmo intuito e ainda com outros, uma pinça antistática. Tenho também um par de marcadores para alguma situação em que seja necessário, por exemplo, escrever na parte de trás de uma caixa, a localização da caixa ou qualquer coisa do género. Tenho aqui também uma pen, por vezes para guardar um ficheiro que o utilizador precisa. Epá, não me leves ao computador, precisava tirar aqui uns ficheiros para continuar a trabalhar, mas não tenho aqui onde guardar. Tenho aqui a possibilidade de usar uma pen, tenho aqui sempre uma pen comigo. Depois tenho um conjunto de chaves de 3 tipos, que vimos há pouco na apresentação, que são de várias medidas. São 4 chaves Phillips, são 4 chaves de fendas, também de diferentes medidas. Neste caso, fendas são 5, não são 4, são 5. E tenho um conjunto de 6 chaves Torx também de diferentes medidas. Ok? São estas que aqui estão. São as Torx. Depois, tenho 2 cabos de rede, UTP CAT6A, um de 2 metros e um de 1,5 m. Por vezes, quando não há possibilidade de fazermos um cabo de rede, ou quando precisamos de um cabo de rede, em vez de estar a construí-lo para não perder tempo, temos um cabo já feito. Tenho um alicate de corte. Tenho um alicate de cravar para cabos UTP. Tenho aquilo que vos falei há pouco, um adaptador USB para Fast Ethernet. Portanto, numa situação em que nós temos um computador que não tem placa de rede, porque a placa de rede está danificada e não temos como instalar outra placa de rede, então podemos ligar por USB, ele instala automaticamente, ligamos o cabo de rede e temos uma nova placa de rede no computador. Tenho uma caixinha com compartimentos para vocês poderem colocar, por exemplo, parafusos ou conectores. Tem aqui 2 lados. E, por fim, para terminar, só colocar assim, e para terminar tenho um testador para cabos de rede. Um testador que serve tanto para as 2 pontas do cabo, para uma situação em que eu tenha que ter o cabo de rede, uma ponta num lado e outra ponta, por exemplo, uma ponta no bastidor e outra ponta na sala onde eu estou a testar a outra extremidade do cabo. Então, esta é a mala que eu uso. Depois, tal como vos disse há pouco, vocês poderiam utilizar outras ferramentas, poderiam acrescentar aqui outras ferramentas. Por acaso não tenho aqui fita isoladora. Nesta mala, por acaso, não tenho uma pulseira antistática. Tenho aqui o exemplo do tapete antistático devidamente ligado à terra e a caixinha onde tudo se encaixa. É muito importante vocês terem o vosso material organizado, todo no mesmo sítio, porque é sempre uma grande confusão, porque no momento em que nos pedem, ou que pedem a nossa intervenção, normalmente já estão todos a correr contra o tempo, porque
na informática tudo acontece muito rápido e então se vocês tiverem a vossa malinha sempre pronta, atenção, esta mala é a mala que eu tenho no laboratório, mas que eu não uso para trabalhar no laboratório. Portanto, eu tenho estas ferramentas todas no laboratório e depois tenho esta mala no laboratório para quando eu preciso de ir fazer alguma intervenção, pego na mala e vou. Portanto, não estou a juntar à pressa as ferramentas para poder, então, ir fazer a reparação. Portanto, o que acontece é, esta mala existe para além do material que eu tenho no laboratório. Então, colocar aqui a garra, a pinça, as chaves Phillips e, por fim, os dois marcadores permanentes. Chegamos então ao fim do nosso capítulo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Já sabem, agora poderão construir também a vossa própria mala de ferramentas, o vosso kit de ferramentas, o vosso kit de reparação. Se calhar não precisam ter tanta coisa, podem ter um kit mais pequeno, há kits bem mais pequenos. E o importante é vocês terem este conjunto de ferramentas para que possam também fazer as vossas reparações sem estarem dependentes de material emprestado ou do laboratório onde vocês trabalham. Ok? Então, agora é só estudar, prepararem-se para o exame do capítulo 2. Força!